antes de haver o algo que havia. Essa parece ser uma questão redundante, na perspectiva dos mistérios já tão investigados pela ciência e por todos nós. Até um tanto quanto clichê cansativa. Talvez por ser inalcançável, de fato. Mas tem uma boa novidade com essa mensagem, porque apesar de nossa ciência e alcance serem sim limitados, é possível fugir da mensagem comum sobre a pré-origem de tudo. Robert W. Wilson, um físico estadunidense, recebeu certa vez o Prêmio Nobel de Física em 1978 pela incrível descoberta da radiação cósmica de fundo, através da medição com micro-ondas, juntamente com Arno Penzias. E com isso, da noite para o dia, o antes infinito universo agora ganhava uma perspectiva de início expansivo. Isso foi certamente um marco, não só para a ciência, mas para a própria comunidade intérprete da Bíblia e da visão criacionista do cosmos. Também há muito tempo, um cientista chamado Edward Tryon descobriu que o universo conceberia sim a criação do algo a partir do nada. Mas isso desde que uma força de causa metafísica, ou seja, além da física, possuísse em domínio metacausal as leis da natureza, sabidas a seguir. A flutuação quântica e a relatividade espaço-temporal em via atuante de funcionamento. Os atributos dessa força primeira e causal deverão ser 1. Não físicas. 2. Agentes sobre o que é físico. 3. Formadoras do algo, a matéria mínima e organizada, a partir do nada cósmico. Ou seja, o pré-início da própria cadeia em que mergulha o espaço-tempo. E por último, 4. Deveriam preceder toda a matéria, que comprovadamente, matéria essa, derivou de um acumulado e energético início. Importante saber a diferença entre o vácuo e o nada. Na percepção física do espaço em que vivemos, é essencial entendermos que o vácuo é diferente do nada. E como assim? Bom, vácuos são conteúdos de espaço, entre aspas, vazio, mas esse espaço em si ainda é alguma coisa, por conter partículas, átomos e, claro, até o nível subatômico elementar. Já o nada, por ser a definição da total ausência de qualquer coisa ou matéria, não se encaixa em nosso entendimento total. Portanto, no diagrama mostrado, tente compreender que o espaço escuro entre os corpos celestes, estrelas, planetas e galáxias significa as reincidências de vários vácuos que se repetem muitas e muitas vezes, mas não do nada,
Isso porque o nada estaria justamente fora do cone do diagrama, se diferenciando do conteúdo que descreve toda a linha evolutiva e interna do universo. E a partir daqui, somos levados diretamente para a ciência das ciências, a senhora filosofia. Por que existe o algo ao invés do nada? A questão sobre por que existe algo ao invés do nada é uma interrogação fundamental na filosofia e, consequentemente, na teologia, bem como uma área de investigação na cosmologia. O questionamento remonta a vários filósofos ao longo da história, mas é frequentemente associado ao filósofo alemão Gottfried Leibniz. Leibniz, 1646 até 1716, que formulou a questão como uma variação do chamado princípio da razão suficiente. Leibniz perguntou por que há algo em vez da ausência desse algo, e sugeriu que deve haver uma razão suficiente para a existência do universo. Em termos de implicações, a questão tem repercussões significativas, tanto na teologia quanto nos mais diversos ramos da ciência. A seguir, o tal duelo. Teologia. Na teologia, a questão está frequentemente ligada ao argumento cosmológico para a existência do ser supremo, do Deus pessoal. Argumenta-se que a existência do universo requer uma causa ou explicação. Os teólogos veem a resposta a essa questão como sendo a existência de um ser supremo, ordeiro e amoroso, ou seja, Deus. Versus ciência. Na ciência, a questão está associada às teorias sobre a origem do universo. A saber, a cosmologia estuda a natureza em si, a origem e evolução processual do cosmos. A teoria do Big Bang é atualmente a explicação científica predominante para a origem do universo. Mas você sabia que não é só ela? Pelo muito contrário, a mais nova surgida vertente da realidade quântica ainda produziu amplas visões mais desafiadoras. Acha que poderíamos ser só mais um próprio universo emanado ou até imerso dentro de um buraco negro. Mas a questão filosófica sobre por que algo, ao invés de nada, permanece além do escopo estrito da ciência, da física, das implicações delas na realidade. E mesmo que diferentes áreas da física tradicional, aquela que é empírica, e está então mais associada à filosofia da ciência mesmo. Veja, mesmo se derivamos de uma outra dimensão, por exemplo, então o que criou a primeira? E essa primeira, sendo agora revelada, na verdade uma falsa primeira, emanada de ainda outro universo e mais outro, assim sucessivamente, numa teia de várias dimensões no multiverso. Ainda assim, o primeiro de todos eles, deveria ter inaugurado o algo no lugar do nada. Estaríamos desabastecidos da lógica mãe de toda a projeção sequencial desse processo, isto é,
o princípio causal máximo, nunca refutado em nenhum campo científico, porque a conclusão das descobertas astronômicas remetem sim, em escala regressiva e fatalmente projetada, a um início do átomo, enquanto matéria mínima, e do espaço, enquanto matéria agregada. Pois algo sempre foi causado, não importando quantas ramificações teóricas surgem na física. A lógica dessa origem se faz valer, ainda necessária. Os próprios mecanismos de cada um desses campos extremos e ultramodernos de estudo. A interação entre a filosofia, a teologia e a ciência, nessas questões fundamentais, reflete a busca humana, contínua, por compreensão e significado em relação ao nosso propósito. Mas aqui não fujamos. No embate dessa questão da suficiência, existe sim, finalmente, um vencedor do debate que acabamos de ver nesse vídeo. Uma força causal fora do universo deve sim existir. Um Criador, como sendo o agente sobre essa força, ou dono dela, ou ela. E a perspectiva criacionista do primeiro algo a irromper sobre nada acaba sendo o da fé no Criador. Mas ancorada dessa vez, não por ignorância do senso ancestral comum, mas por fundamentos epistemológicos e de um requinte científico necessário para a própria subsistência do fator básico, elementar, estrutural da lógica, a mesma presente na biologia, química e física modernas, estudadas por nós. Essa conclusão não é, por nós, impositiva com o propósito de mudar a crença pessoal de ninguém. Afinal, cada um de nós enxerga a existência sob os moldes da própria convicção e certeza pessoal. E essa liberdade, independentemente de seu caráter, tem o direito áureo de existir, a nos enriquecer. Sobre o que de fato seria essa força metacósmica, cabe a cada um concluir, sobre a realidade da própria visão e valor de vida. Mas vimos hoje que ela é, sim, comprovadamente necessária. Na medição de todo o evidente evoluído espaço sideral, o mesmo céu que olhamos e com olhos físicos contemplamos, no mais infinito, como nos tempos antigos da ciência afirmativa de que ele era infinito, mas que teve modernamente reconhecida uma pré-história para chamar de sua.